Boa tarde, pessoal. Como eu havia prometido a vocês, a ideia agora é eu passar por meio deste vídeo todos os processos de coleta de dados através do DVídeo. Nós, naquela aula prática, nós fizemos uma parte desse processo, acabou não dando tempo para nós terminarmos. Então a ideia é que com esse vídeo eu mostre para vocês todas as etapas e, se possível, tentem fazer aí na casa de vocês, porque vocês já vão ter todos os arquivos com vocês aí. Eu vou mandar algumas rotinas também por e-mail. Então peço que vocês tentem ao longo desses dias próximos aí fazer essas etapas para entender como é que funciona efetivamente o software DVídeo e como que nós fazemos uma coleta 3D utilizando o software DVídeo. Bom, eu preparei aqui nesse documento de um Word uma estrutura que relembra por quais etapas nós vamos passar para ter a nossa medida de interesse, que é a reconstrução tridimensional dos 3 pontos que nós fixamos lá nos membros inferiores da nossa participante e, por fim, realizar o cálculo de ângulo da articulação do joelho, o cálculo de ângulo relativo. Então, a etapa 1, pessoal, e a etapa 2, nós já havíamos realizado durante a aula prática. Mas como eu estou com um receio que vocês tenham esquecido, eu vou repetir rapidamente o que foi feito nessas etapas 1 e 2. Então vocês devem se lembrar que no dia que nós coletamos dados, nós fizemos uma organização mais ou menos assim. Colocamos a câmera 1 do lado direito, a câmera 2 do lado esquerdo, marcamos 4 pontos no chão que nós definimos como pontos 1, 2, 3 e 4. O ponto 1 nós havíamos definido como a origem do nosso sistema de coordenadas, correto? Então, na direção para 2 nós teríamos o eixo X e na direção para 4 nós teríamos o eixo Y. O que nós fizemos lá naquele dia? Nós medimos a distância do ponto 1 para o ponto 2 e depois do ponto 3 para o ponto 4 e fizemos a mesma coisa para o ponto 2. Medimos a distância do ponto 2 para o ponto 3 e do ponto 2 para o ponto 4. Vocês devem se lembrar também que nós posicionamos a haste topográfica lá nesses 4 locais e que nós fizemos marcas com distâncias conhecidas nessa haste topográfica. Vocês se lembram disso? Então, essas etapas elas foram realizadas para que a gente consiga construir o nosso arquivo de referências, que é a primeira etapa aqui, ó, a criação do arquivo de referências. Ou seja, nós precisamos fornecer ao software DVídeo informações reais, de coordenadas reais, desse setup aí, desse ambiente de calibração que nós criamos. Então, para isso, com essas medidas de distância de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4 e 2 para 4 e 2 para 3, nós conseguimos construir esse sistema de coordenadas por triangulação. E foi com uma rotina chamada Constrói Calibrador que eu mostrei para vocês no MATLAB como isso era possível. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é abrir o MATLAB e vão colocar todas as rotinas e todos os arquivos que nós utilizamos em aula numa mesma pasta. Então vejam que eu escolhi aqui, ó, esta pasta aqui, ó, Material Aula 5 Cinemetria. Tudo bem? Dentro dessa pasta aqui eu coloquei todas as minhas rotinas, todos os meus arquivos de vídeo, coloquei todas as informações que eu vou precisar utilizar durante essa análise. Como que a gente vai rodar essa rotina Constrói Calibrador?
nós precisamos basicamente de 4 informações dessa rotina constrói calibrador. Primeiro, é construir ou definir um vetor que represente o ponto 1, que é a origem do meu sistema de coordenadas. Um vetor que represente o ponto 2, que nada mais é do que a distância do ponto 1 para o ponto 2 e 0, ou seja, nós estamos definindo que ele tem a distância do ponto 1 para o ponto 2 em x e 0 em y, porque eles estão alinhados. Depois, nós precisamos definir uma matriz de distância, que nada mais é uma matriz que represente a distância de 1 para 3, espaço 2 para 3, e depois distância 1 para 4 e 2 para 4. E por fim, nós precisamos construir um vetor de coordenadas z que tem os valores de distância que nós estabelecemos na haste lá do bastão topográfico, que representam os valores de altura daquelas marcações que nós fizemos na haste. Então, vamos lá. Definir a minha pasta com a qual eu vou trabalhar, o meu arquivo de MATLAB, minha rotina do MATLAB chamada constrói calibrador está dentro dessa pasta. Eu vou definir essas 4 variáveis que eu falei para vocês. A primeira variável é o ponto 1, que tem coordenadas 0 e 0. A segunda variável é o ponto 2, que tem coordenadas 0,898 e 0. Nós medimos essa distância de ponto 1 para o ponto 2. O MATDIST, que representa, nesse primeiro valor, a distância do ponto 1 para o 3, e a distância do ponto 2 para o 3, e a distância 1 para o 4 e distância 2 para o 4. Correto? E, por fim, o nosso coord z, que é a nossa coordenada z, que representam as distâncias entre as marcações na haste. Então, a primeira marcação nós definimos como altura 0, a outra 30 centímetros, 60 centímetros, 90 e 1,2. Perceba que eu estou colocando um apóstrofe aqui, que eu quero deixar esse vetor em formato de coluna e não de linha. Então, ao clicar aqui, ele fica com esse formato de coluna. Ótimo! Para rodar, então, a rotina constrói calibrador, vocês vão escrever isso aqui na janela de comando. Entre colchetes, p, calibre, igual constrói calibrador, com letra maiúscula aqui no calibrador do jeito que está. Ponto 1 que nós definimos ali em cima, ponto 2 que nós definimos ali em cima, MATDIST que também definimos e coord z que também foi definido ali anteriormente. Tudo bem? Damos um Enter. Vocês vão ver que foi criado um arquivo chamado calib, que tem as coordenadas reais dos 20 pontos que nós estabelecemos no ambiente de calibração. Por que 20 pontos? Porque nós temos 4 pontos no chão e 5 pontos na haste. Então, na primeira posição, o ponto 1 tem coordenadas x, y, z, 0. O ponto 2 tem x, y, 0, 0. Marcador 2 tem coordenadas x, y, 0 e está a 30 centímetros do solo. O marcador 3 a 60, o marcador 4 a 90, o marcador 5 a 1,2. E daí já nós mudamos de posição. Vamos lá para a posição 2, que tem coordenadas x, 0,89,8. Enfim, o que nós criamos aqui foi um arquivo de referências. Um arquivo de referências que representam as coordenadas reais desse posicionamento do bastão no ambiente de coleta de dados. Ótimo, agora o que basta fazer é salvar esses dados, que eu estou chamando aqui uma outra rotina que vocês já possuem também, chamada SaveDat. Eu estou falando para o SaveDat que eu vou salvar o arquivo calib, que eu acabei de criar, com o nome calib.ref. Fiz isso, Enter. Certamente esse arquivo calib.ref vai estar salvo dentro dessa sua pasta que vocês acabaram de definir. Tudo bem? Então, olha só.
acabamos de fazer aqui a nossa primeira etapa. Cumprimos aqui a nossa primeira etapa. A segunda etapa é aquela etapa da medição dos pontos da haste para calibração. Isso nós já fizemos em sala de aula, mas eu vou repetir aqui com vocês. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu abri o DVideo e abri 4 câmerazinhas aqui, que vocês fizeram junto comigo, correto? E em cada uma dessas câmeras eu abri o mesmo arquivo e identifiquei o instante que minha haste se encontrava na vertical. Vocês se lembram disso? Ótimo. Então, a partir do momento que a haste se encontra na vertical, eu defini o frame que a minha haste se encontra na vertical, eu vim aqui em Measurement, Enable Marking, fui lá e marquei a posição dos 5 pontos nesta posição 1. Como esse fenômeno aconteceu para a câmera 1 no frame 1060, eu vim aqui no Measurement, fui em Setup, coloquei que eu quero salvar essa medida do 1060 até o 1060, dou OK nisso aqui, e depois eu vou em Measurement Save e dou este nome aqui, ponto 1, underline C1 DAT. Ok, pessoal? É extremamente importante que vocês mantenham este nome aqui exatamente desse jeito. Fiz isso, repito esse processo para quando a haste estiver posicionada no ponto 2, que lógico que vai ter instantes diferentes, vai estar no frame 1550, na posição 3, que vai estar no 2070, e na posição 4, que vai estar no frame 2530. Em cada uma dessas posições, eu vou criar um arquivo que vai ter a medição de 5 pontos, vejam bem isso, vamos ter sempre 5 pontos, medidos em 4 locais diferentes que nós definimos anteriormente. Tudo bem? Esse mesmo procedimento, pessoal, foi realizado na câmera 2. Então, eu carreguei 4 vezes a imagem da câmera 2 e fiz a medição dos 5 pontos da haste quando ele se encontrava na posição 1, quando ele se encontrava na posição 2, quando ele se encontrava na posição 3 e quando ele se encontrava na posição 4. Tudo bem? Esses instantes aconteceram aqui, pelo que eu identifiquei, nos frames 610 para a posição 1, nos frames 1100 na posição 2, 1610 na posição 3 e 2080 na posição 4. Então, neste caso, como que eu salvei esses arquivos? Eu salvo esses arquivos com o nome .1, .2, .3, .4, só que agora fica underline C2, porque nós estamos agora fazendo essas mesmas medidas para a câmera 2. Tudo bem? Isso é o que nós havíamos feito lá na nossa aula prática. Por que nós estamos fazendo essa medida em 4 pontos distintos, pessoal? Como eu tinha explicado para vocês, a ideia de usar o bastão topográfico é uma saída para que vocês consigam calibrar um ambiente 3D tendo um equipamento simples, que é um bastão topográfico junto com um medidor de nível. Mas a ideia seria que nós tivéssemos 4 hastes fixas no mesmo instante. Nós não temos isso. Então, posicionar essa haste nesses 4 pontos foi simplesmente uma maneira de burlar aí o sistema do DVideo e o sistema de outros softwares, para dizer como se tivéssemos com 4 hastes aí representando o nosso volume. Então, o que nós precisamos fazer agora? Lá no MATLAB, nós vamos juntar esses arquivos DAT para que ele entenda que nós estamos com as hastes posicionadas ao mesmo tempo nesses 4 pontos. Repito, isso não aconteceu, mas é uma forma de burlar o sistema. Então, depois que vocês fizeram isso, salvaram todos esses arquivos, vocês podem fechar o DVideo, os 2 DVideos, e vocês vão ver o seguinte, que na pasta
que vocês estão trabalhando, vão ter esses 8 arquivos aqui, ó. Ponto 1, underline C1, ponto 1, underline C2, ponto 2, underline C1, ponto 2, underline C2, a mesma coisa para o ponto 3 e a mesma coisa para o ponto 4. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar esses arquivos para burlar aí esse sistema do jeito que eu falei para vocês. Então, como que nós vamos fazer isso? Dentro lá da pasta, vocês vão encontrar uma rotina chamada juntadat. Juntadat é a rotina que eu criei para vocês juntarem esses dados. É super fácil. Vocês vão abrir essa rotina juntadat e aqui no canto, aqui na parte superior da rotina, tem um playzinho, que é o run juntadat. Vocês vão dar esse play e a partir do momento que vocês deram esse play, vocês vão ver que ele criou aqui no desktop um arquivo DAT. Além disso, essa rotina já automaticamente salva para vocês 2 arquivos que vão estar dentro da pasta de vocês, que é o calib C1 e calib C2. Esses 2 arquivos representam os dados juntados aí, virtualmente pelo MATLAB. O que nós precisamos fazer agora, pessoal? Nós precisamos, com essa junção dos pontos à medição, criar os nossos arquivos de calibração. Como que nós fazemos isso? Vamos abrir novamente o DVideo. Ao abrir o DVideo, clicamos na folhinha branca e definimos agora que nós vamos ter 20 pontos, porque é isso que nós temos. Nós temos 20 pontos medidos, 4 posições no chão e 5 pontos na haste. Dou OK, clico na câmera 1 e carrego a câmera 1 que nós tínhamos feito lá na coleta de dados. Faço a mesma coisa para a câmera 2. Sequence Load, carrego a câmera 2. Beleza? Arrasto a câmera 2 aqui para o cantinho para enxergar as duas. Clico sobre a câmera 1. Se eu for aqui em Measurement e for em Load, vocês vão encontrar esse arquivo calib C1 que nós criamos agora na rotina juntadat do MATLAB. Então, eu dou OK, ele vai dar como carregado, dou OK novamente. Quando eu clicar na câmera 1 e avançar um frame, vocês vão ver que é como se eu tivesse aí a haste posicionada virtualmente nesses 4 pontos. Correto? Então, vocês podem voltar para o frame 1 e 2, vocês vão conseguir visualizar esses 4 pontos aí, essas 4 hastes virtuais, né? Faço o mesmo procedimento na câmera 2. Clico na câmera 2, vou em Measurement, dou Load e carrego aqui o calibre da câmera 2. Avanço um frame e vocês vão ver virtualmente esses 4 pontos. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos calcular os parâmetros do DLT para fazer a nossa calibração. Então, o que nós precisamos para calcular os parâmetros do DLT? Nós precisamos, primeiro, de coordenadas de tela, que é o que nós fizemos aqui, e precisamos dos dados reais, coordenadas reais desses pontos, que é o que nós vamos fornecer com um arquivo de referências. Como que nós fazemos isso? Clicamos em câmera 1, vamos lá em Calibration, Compute, Referências. Ao clicar aqui, vocês podem vir no botãozinho Load e carregar o arquivo calib.ref, que é o que nós criamos também no MATLAB. Vejam que vão ter 20 pontos aqui que representam as coordenadas reais dos nossos pontos. Tiquem todos esses pontos. Tiquem todos esses pontos. E deem OK. Se por algum acaso, em alguma coleta de vocês, um desses pontos não pôde ser medido, basta você vir aqui e desconsiderar os pontos que não foram medidos. Lembrando, lógico, que para uma reconstrução 3D você precisa de pelo menos 6 pontos para fazer o cálculo do DLT. Então,
dou OK, e posso vir em Calibration de novo, Compute e pedir para ele fazer os cálculos do DLT. Feitos os cálculos do DLT, eu salvo essa calibração para poder depois aplicar essa calibração na análise do movimento que me interessa. Então, eu vou chamar essa calibração de calibração C1, que representa a câmera 1, e vou dar OK e salvar essa calibração. Faço o mesmo procedimento para a câmera 2. Clico na câmera 2, vou em Calibration, Compute, Referências, dou o load das minhas referências e tico os 20 pontos que eu consegui visualizar nessas marcações aí. Ok? Dou OK, vou em Calibration, Compute, DLT, fiz os cálculos do DLT, vou em Calibration novamente e dou um Save nesta calibração que eu estou chamando de calibração C2.cal. Dou OK e eu acabei de salvar os dois arquivos de calibração. Então, acabamos de cumprir aqui as etapas 2, 3 e 4. Nós medimos os pontos da haste, juntamos as medições no MATLAB e criamos os nossos arquivos de calibração. Esses arquivos de calibração representam aí os parâmetros do DLT. Ou seja, a partir de agora, qualquer medição que nós fizermos na tela, nós temos condições de reconstruir em 3 dimensões em função dos parâmetros do DLT que nós acabamos de calcular. Então, agora nós partimos efetivamente, podemos fechar aqui o vídeo, nós partimos efetivamente para a análise do nosso movimento. Então, a primeira etapa que nós vamos precisar fazer para analisar o movimento é sincronizar essas câmeras de modo que as câmeras estejam visualizando o mesmo instante de tempo. Como que nós fazemos isso? Vamos lá clicar no vídeo. Vamos abrir novamente as imagens. Sequence, Load, coleta B, câmera 1. E Sequence, Load, coleta B, câmera 2. Que é isso aqui. Ok? Cliquem sobre a câmera 1 aqui e neste botãozinho eu gostaria que vocês fossem lá para o frame 4990 mais ou menos, que é o momento lá que nós já temos a Bruna, que foi a nossa participante. Se vocês se lembrarem, eu mostrei para vocês duas formas de sincronizar essas câmeras. Uma era por meio do áudio e outro por meio do vídeo. Para sincronizar por vídeo, basta visualizar um instante que a Bruna aqui toca as duas bolinhas nas duas câmeras. Mas como o áudio funcionou no dia da nossa coleta de dados, eu vou ensinar vocês aqui a sincronizar via áudio. Então, eu peço que vocês cliquem na câmera 1, cliquem aqui em Reconstruction, vão lá em Synchronization e depois Audio Options. E tiquem na opção Show Signal e deem OK. Deixem um espacinho aqui na imagem aqui para baixo, que ao avançar os frames, vocês vão visualizar um sinal de áudio aparecendo. Esse sinal de áudio é aquele apito que eu dei. Então, vão avançando. Esse é um instante que aparece o sinal de áudio. Isso significa que esse é um instante bom para sincronizar as câmeras. Eu anotei esse instante aconteceu na câmera 1 no frame 4998. Tentem achar o mesmo instante na câmera 2. Então eu já fiz isso, eu sei que esse mesmo instante está lá por volta do 4530 na câmera 2. Então eu vou lá em Reconstruction novamente, Synchronization, e vou em Audio Options e peço para ele mostrar o áudio para mim também. Avança um pouquinho, vocês vão ver que lá no frame 4000
4.535 é o instante que também aparece a minha banda de áudio. Então, eu identifiquei que para a câmera 1, essa banda de áudio apareceu no frame 4.998 e na câmera 2 aconteceu no frame 4.535. Para sincronizar essas câmeras, eu clico aqui em Set, um botãozinho chamado Set. Vou aqui em Camera Options, esse botão do Camera Options, e clico 2 vezes sobre câmera 1. Existe um espaço que você coloca a informação do Synchronization. Esse Synchronization aqui, eu vou colocar que está no frame 4.998, que é o valor que eu encontrei para a câmera 1, e faço a mesma coisa para a câmera 2, que vai estar no frame 4.535. Dou OK, dou OK, dou OK em todas as janelas. O que eu faço? Cliquem na câmera 1 e vão até o frame 1. O que nós acabamos de definir? Nós definimos como primeiro instante aquele frame de 4.998. O mesmo processo aconteceu para a câmera 2. Quando eu vou em câmera 1, o mesmo instante, o frame 1 representa aquele instante do frame 4.535. Ou seja, as câmeras agora estão sincronizadas. Elas representam o mesmo evento quando posicionadas no mesmo frame. Ótimo. Agora, pessoal, eu posso fazer, acabei de fazer o meu procedimento de sincronização das câmeras. Agora a ideia é fazer a medição dos pontos anatômicos que me interessam, que são os pontos que estão aqui no quadril, joelho e tornozelo da Bruna, correto? Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui de Skip Forward, que pula alguns frames, né? Até achar um instante aí que a Bruna vai começar a fazer o movimento dela. Então, ela faz um agachamento, eu corrigi ela para ela fazer um pouquinho mais para trás, e depois ela começa realmente a realizar o movimento. Então, o movimento, pelo que eu estou vendo aqui dela, vai começar lá por volta do frame 1000. Tudo bem? Então, eu posso clicar na câmera 1, deixo no frame 1000, clico ali na câmera 2 e também posso ir direto para o frame 1000, que as câmeras estão sincronizadas. Tudo bem? Ótimo. Vou fazer, pessoal, a tentativa de medição automática dos marcadores da câmera 1 da seguinte forma. Vocês vão clicar aqui em Measurement, vão ativar a marcação, Enable Marking. Vai aparecer essa caixinha aqui. A partir de agora, pessoal, qualquer clique que vocês derem na tela, ele vai entender como uma medição. Então, tomem muito cuidado. Então, eu vou definir como ponto 1 o ponto do quadril, ponto 2 como ponto do joelho e ponto 3 como ponto ali do maléolo lateral. Para fazer a medição, cliquem com o botão direito do mouse perto do marcador do quadril, ele vai dar um zoom, e depois vocês cliquem com o botão esquerdo bem no centro desse marcador. Automaticamente ele já está te pedindo o marcador 2. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito para dar zoom e o botão esquerdo para fazer a medição. E faço o mesmo procedimento para o marcador 3. Clico com o direito, ele vai dar zoom e marco em seguida o marcador 3. Tudo bem? Para tentar fazer esse rastreamento automático desses marcadores, eu vou aqui em Tracking, Setup. Eu falo que eu vou fazer essa medição do marcador 1 até o marcador 3, ok? Desculpem. Vou fazer essa medição do marcador 1 até o marcador 3. Então, nós temos 3 marcadores. Eu acabei de medir os 3 marcadores pelo menos uma vez. Vão lá em Tracking Setup novamente e cliquem aqui nesse botão da segmentação. Nesse botão da segmentação, vocês vão ver que tem a imagem do último marcador que vocês mediram. A ideia é testar essas ferramentas computacionais para ver se ele consegue reconhecer quem que é esse marcador. Eu já aviso que existem algumas ferramentas que eu conheço bem que funcionam, que é a ferramenta do Gray, do Inverse, do Erosion e do Get Markers.
O que o Gray vai fazer? Se vocês clicarem aqui no Gray e clicarem em teste, vocês vão ver que toda a imagem se transformou em escala de cinza. Se vocês clicarem no Inverse e derem um teste, vocês vão ver que eles vão inverter o branco pelo preto e o preto pelo branco. O Erosion vai dar uma dilatada nesse marcador e o GetMarkers vai buscar os limites entre o branco e o preto. Se ele identificou esse círculo, significa que seu marcador está dentro desse círculo, ou seja, é bem provável que ele consiga fazer o rastreamento automático dos seus marcadores. Então, vocês podem dar OK, vão até o botãozinho do Tracking novamente e podem clicar em Track Markers. Clicando em Track Markers, vocês vão ver que os seus marcadores vão começar a ser rastreados, os 3 marcadores. A Bruna fez esse movimento bem lentamente, então eu vou pegar, por exemplo, 3 flexões e extensões de joelho dela. 2, 3. Beleza, apertem ESC para parar. Eu parei no frame aqui, 1279, ok? Anotem então que nós fizemos a medição do frame 1000 até o 1279, correto? Maravilha. Então, o mesmo procedimento vocês vão fazer para a câmera 2. Já estamos no frame 1, ele já está pedindo o marcador 1. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e depois com o botão esquerdo. Botão direito do mouse e depois com o botão esquerdo. Botão direito do mouse e depois com o botão esquerdo. Novamente, vou em Tracking, Setup. Falo que vou fazer a medição dos marcadores 1 até 3. Vejam que os processos da segmentação já estão definidos aqui. Dou OK e depois faço o Tracking Track Markers. E ele vai começar a rastrear o seu marcador aí, do começo ao fim. Vejam que essa blusa branca da Bruna pode ser que atrapalhe aqui na identificação do ponto do quadril. Ela fez 2 flexões, agora fez a terceira flexão. Vamos lá parar no frame 1279. Olha só, percebam que um pouquinho antes dela terminar, esse marcador se perdeu, correto? Então, provavelmente essa camisa branca da Bruna atrapalhou. Se isso acontecer, o que eu faço? Eu volto até o último instante que eu identifiquei que ele fez a medida correta, como por exemplo no frame 1247, e vou aqui fazer essa medição manual apenas para o marcador 1. Então eu vou selecionar o marcador 1 aqui, é só clicar com o botãozinho para baixo no teclado. Então vou lá no marcador 1 e faço essa medição manual. Avanço um frame, vejo o marcador 1 de novo e faço essa medição manual novamente. Faço a medição manual por umas 3 vezes e tento fazer o rastreamento automático de novo. Se não der certo, eu volto a fazer a medição manual. Então, olha lá, deu certo agora o finalzinho. Então, percebam que agora, corrigindo 3 frames, foi o suficiente para que ele identifique os marcadores corretamente até o final. Então, eu vou até o frame 1279. Correto? 1279. Então, feito isso, pessoal, eu reconstruí em 3 dimensões. A ideia é vocês reconstruírem em 3 dimensões esses marcadores que nós acabamos de medir aí na tela. O que nós precisamos para isso? Nós precisamos dos nossos arquivos de calibração e essas medições. Então, para reconstruir em 3 dimensões, eu vou clicar aqui em Calibration, vou clicar em Load, vou carregar a calibração da câmera 1. Dei OK, clico na câmera 2, vou em Calibration, dou um Load e carrego a câmera 2. E dou OK. Para reconstruir,
clico aqui em reconstrução 3D, clico que eu vou reconstruir utilizando a câmera 1 e 2, e aqui eu defino os frames, pessoal, que nós vamos reconstruir do frame 1000 até o 1279 na câmera 1 e do frame 1000 até o 1279 na câmera 2. Ok? Quais marcadores nós vamos reconstruir? Nós vamos reconstruir os marcadores de 1 a 3. Quando vocês derem OK, ele vai perguntar onde que você quer salvar esses dados. Vocês escolham, então, a mesma pasta onde nós estamos salvando todos os nossos arquivos, que no caso lá a minha pasta é a aula 5, material aula 5. Então eu vou colocar aqui o nome desse arquivo como agachamento e vou clicar em salvar. Se vocês forem lá na sua pasta, vocês vão ver que ele criou um arquivo chamado arquivo 3D agachamento. Se vocês abrirem esse arquivo em bloco de notas, o que vocês vão ter? Vão ter uma primeira coluna que representa aqui os frames. A coluna 2, 3 e 4 representam as coordenadas x, y e z do primeiro marcador, x, y e z do segundo marcador e x, y e z do terceiro marcador. Ou seja, reconstruímos em 3 dimensões os marcadores aí por 280 frames. É com ele, pessoal, que a gente usa para fazermos aqui o nosso cálculo de ângulo relativo do joelho. Uma ferramentazinha que é legal, didática do DVideo para mostrar em aula e tudo mais, é essa aqui, ó. Eu vou até o frame 1000 novamente, só para vocês visualizarem. Se vocês forem aqui em Measurement e clicarem em Show Segments, vocês podem definir segmentos. Então eu falo, por exemplo, que o segmento coxa ele começa no ponto 1 e termina no ponto 2, e que o segmento perna começa no ponto 2 e termina no ponto 3. E se vocês clicarem aqui no Show Enable e deram um OK, vocês vão ver que aparecem aí os segmentos dela na hora que ela está fazendo a flexão e a extensão. Estão vendo? Aparecem as medições dos últimos 20 pontos. Isso aí é simplesmente por uma questão didática para visualizar. Maravilha! Fizemos a reconstrução 3D desses marcadores. O que nos interessa é calcular o ângulo relativo do joelho. E para isso, vocês também vão ter uma rotina com vocês chamada Calcula Ângulo. Se vocês clicarem 2 vezes nessa rotina Calcula Ângulo, vocês vão ver que essa rotina aqui é bem facilzinha de rodar. Vocês vão copiar a primeira linha aqui e vão rodar isso lá no Workspace do MATLAB. O que eu preciso fazer antes de mais nada? Preciso carregar dentro do MATLAB os dados 3D, que é o agachamento. Então, para fazer isso, é só vir aqui e escrever. Eu vou só limpar a tela aqui do MATLAB. Vou escrever load agachamento.3D. Carreguei esse arquivo agachamento.3D, aí sim eu posso rodar a rotina calcula ângulo. Então basta copiar e colar essa primeira linha aqui sem esse function, tá? Copiem essa primeira linha e colhem aqui no Workspace. Substituam o nome dados por agachamento, que é o que vocês acabaram de carregar no MATLAB. Coloquem um ponto e vírgula aqui depois da primeira linha do MATLAB, deem OK. O que vocês acabaram de calcular aqui nesse arquivo chamado ângulo relativo é o ângulo relativo do joelho durante toda o seu movimento. Se vocês clicarem 2 vezes, vocês vão ver o valor de ângulo do joelho a cada instante de tempo. Se vocês clicarem em toda a coluna e forem aqui nesse botãozinho de gráfico, vocês vão visualizar um gráfico
que representa aí, ó, o movimento de flexão e extensão do joelho da Bruna durante esse exercício. Vejam que em uma repetição ela chegou aí por volta dos 90 graus. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o procedimento inteiro realizado pelo DVideo e o MATLAB. Nós terminamos agora as últimas 3 etapas, que consistiam na medição dos pontos anatômicos, reconstrução tridimensional e cálculo de ângulo. Bom, é isso, pessoal. Eu disponibilizei esse vídeo no YouTube. É um vídeo que eu não deixei público, ele se torna público a partir do momento só que eu disponibilizo o link desse vídeo do YouTube. Então, se vocês procurarem esse vídeo lá no YouTube, vocês não vão achar, ou só vocês tendo o link direto. E eu fiz isso justamente porque aparecem algumas pessoas aí no vídeo, no caso a Bruna e a Jéssica, as nossas participantes modelos aí do grupo. Então, como eu não sei se elas tinham o desejo de ter a imagem divulgada publicamente, eu acabei deixando esse link aí um pouco escondido, mas vocês vão ter sempre acesso, sempre que vocês precisarem. Tudo bem? Então, obrigado mais uma vez e tentem fazer todos esses procedimentos até a nossa aula prática aí, para vocês tirarem dúvidas pessoalmente comigo e com o Rodrigo. Agradeço a atenção de vocês, um abraço e precisando me escrevam, por favor. Tchau, tchau.